Bom, gente, vamos lá então para a nossa última aula, né? Eu acho. Então, a gente vai falar agora, vou fazer um projeto de dimensionamento de motobomba, né? Instalação de recalque completo, né? O que vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês, né? E aí eu vou mostrar o que vocês vão ter que fazer, tá certo? Então, aqui no caso, a gente tem um sistema de tubulação, já estou mostrando para vocês. Eu tenho uma altura de sucção aqui de 4 metros, tá certo? Uma altura de recalque de 42,3. E aqui nós temos as peças especiais, tá certo? Aqui tem a válvula de pé, né? Válvula de retenção, válvula de gaveta, cotovelo de 90, tá certo? Então aqui são as peças especiais. Isso aqui, gente, altura de sucção de recalque, vocês vão ter que saber, tá certo? Vocês vão entrar lá no Google Maps, vão escolher lá provavelmente um rio, um lugar onde você vai fazer, vão dizer que é uma propriedade que um familiar seu tem. Então aí você vai pegar a água do curso d'água, você vai pegar a cota lá, tá certo? Perdão, não é no Google Maps, é Google Earth. No Google Earth, você põe o mouse em cima lá e você vê a altitude no canto direito, tá certo? Então você vai vendo lá qual é a cota de altitude de cada lugar. Então você põe a cota aqui no rio, você vê lá 400 metros. E vão dizer que você quer levar água até aqui em cima. E aí você põe lá 500 metros. Então você sabe que vai ter que sair da cota de 400 e ir para a cota de 500. Ou seja, você vai ter uma altura geométrica de 100 metros. É o que sua bomba vai ter que vencer. Professor, de onde vem esses dados? O senhor vai dar? Não, isso aí é para cada condição. O trabalho de vocês, vocês vão ter que para a condição que vocês escolher, tá certo? Outra coisa vocês vão achar também, qual o comprimento da instalação de recalque, né? O que que é? Vamos dizer que você vai instalar a bomba aqui do lado do rio, né? Do curso d'água, um poço, tá? E qual que é a distância que vai ser da bomba até chegar na área, né? Então vamos dizer, aqui está o rio e aqui está a área que eu vou irrigar, ou aqui está o rio, a bomba, e aqui está onde eu vou ter meu poço, meu tanque escavado, correto? Então essa distância aqui, você também vê lá no Google Earth, tá certo? Você põe lá as linhas e vai verificando a distância, tá certo? Tá? Isso aqui é muito importante você saber quanto de cano que você vai comprar, tá? Para calcular a perda de carga. O que mais? Comprimento da sucção, mole, né? Ó, você sabe a altura de sucção que você vai colocar a bomba, tá certo? E aí você sabe quanto de metros de tubulação que você compra, tá? Mas geralmente esse é tranquilo, porque é uma tubulação pequena. O que mais? A vazão. Isso aqui, gente, o projetista tem que saber, tá? Porque a vazão de projeto é você que escolhe, de acordo com, com a sua necessidade. Você vai irrigar, por exemplo, quantos hectares? Você vai encher quantos tanques? Você tem uma vazão de circulação que vai recircular a água do tanque de quantos litros por segundo? Tá certo? Isso aí é o projetista que precisa ter uma ideia, ter uma noção disso, tá certo? Dado do projeto também de vocês, vocês vão escolher. Altura de sucção, tá? Aqui está uma altura de 4 metros, vocês também escolhem, tá certo? Essa altura muitas vezes vai ser limitada de acordo com o rio, a cota do rio, a altura da bomba e também, que mais, gente? Se vai haver cavitação, tá? Então depois mais para frente a gente vai ver se vai verificar cavitação. Com base nisso, vocês vão ter que fazer dimensionar diâmetro da tubulação de recalque e de sucção, escolher a bomba, verificar a potência do motor, tá certo? E aqui também não tá, mas verificar também se a bomba vai cavitar, tá certo? Verificar se vai ocorrer cavitação. Se for uma bomba afogada, o que é a bomba afogada? Vamos relembrar. Vamos dizer, você tem um reservatório de água aqui é o reservatório, e a bomba está aqui embaixo. Ou seja, aqui está a motobomba, motobomba. Ou seja, o eixo da bomba está abaixo do nível da água. Nessas condições nunca vai haver cavitação. Então, se é uma bomba afogada, você não precisa nem preocupar em calcular a cavitação. Mas isso aqui é uma condição mais difícil, tá? Em condições de reservatório. Tá? Mas provavelmente no projeto de vocês vão tirar água de um poço, de um rio, então vocês vão verificar se vai haver cavitação. Beleza? Então vamos lá dar prosseguimento no projeto.
Primeira coisa, calcular o diâmetro de recalque e de sucção. Lembrando, gente, nós calculamos o diâmetro do recalque e o de sucção a gente considera o comercial superior, tá certo? Tá aqui a equação do diâmetro, 4 vezes a vazão, dividido por πv, tá? Considerei que a velocidade aqui é uma velocidade de 2 metros por segundo, tá certo? A vazão em metros cúbicos por segundo. Resolvendo, eu acho 0,138, ou seja, 138 milímetros. Tá? Entre aqui 100, né? Perdão, seria 125 e 150. Né? Qual que eu vou fazer? Escolher o comercial superior. Então, esse é o diâmetro do recalque, 150. Beleza? E o da sucção, gente? O da sucção, eu escolho já o comercial superior. Se o do recalque é 150, a sucção 200, tá certo? Então, da sucção você não precisa nem calcular, gente. É só colocar o comercial superior. Vamos aqui fazer o cálculo da velocidade, tá? Daqui não precisa fazer no projeto, não. Isso aqui é mais para nível didático. Ó, pegando essa mesma equação aqui, colocando em função da velocidade, eu tenho aqui, ó, nessa equação. Tá certo? Então, tá lá, ó. Com esse diâmetro passando essa vazão, eu tenho a velocidade de 1,7 metros por segundo. Ou seja, essa velocidade é menor que 2,5, né? Que é a velocidade que a gente quer no recalque. Uma velocidade menor que 2,5. Então, isso aqui tá ok. Tranquilo. Na sucção, mesma coisa, ó. Mesma vazão, tá? O π é igual, só que o diâmetro aqui é de 200. Achei uma velocidade de 1 metro por segundo, tá? Então, essa velocidade é menor que 1,5. Então, também está ok esse diâmetro. Beleza? Então, já calculamos o diâmetro do recalque e da sucção. Vamos para o próximo. Agora, gente, eu vou calcular a perda de carga localizada, né? E a perda de carga total, tá certo? Então, aqui eu tenho os tubos retos, tá? Eu tenho um comprimento lá na sucção de 15 metros de tubulação. Uma válvula de pé com crivo. Pessoal, esquece esse aqui, tá? Diâmetro equivalente. É uma metodologia para cálculo de perda localizada. Eu não mostrei para vocês. Vamos usar aqui o comprimento equivalente. Ó, a válvula de pé com crivo, eu vou ter uma dela. E ela corresponde a 50 metros. Lembra aquele comprimento virtual? Tá? Se tiver em dúvida, volta lá na aula de perda de carga localizada. O que significa? Que a perda de carga que ocorre nessa peça corresponde a 50 metros de tubulação. Tá? Então tá aqui. Uma curva de 90 corresponde a 9 metros e uma redução excêntrica corresponde a 1,2 metro. Somando tudo isso, eu tenho aqui 75,2. Ou seja, 75,2. 15 é comprimento real. Tá? Isso aqui é cano verdadeiro, isso aqui é cano virtual, é equivalente, tá certo? Então vamos calcular a perda de carga total na sucção, tá? Perda de carga total, vou calcular já. A total vai ser o quê? Vai ser a localizada mais a distribuída. Então o que eu faço? Equação de Hazen-Williams, tá? Tá aqui, ó. Ah, outra coisa, pessoal. Aqui, ó, o C, você vai escolher o tipo de tubulação, tá certo? Então aqui, se eu não me engano, é um aço zincado, alguma coisa assim, e o C é 130. Se você usar o PVC, você põe lá o seu PVC, o C é 150, tá? Então vai depender do material que você quer comprar. Ou às vezes, o que acontece? Você vai dimensionar e tem uma tubulação velha lá na sua propriedade e você quer utilizar ela. Tá certo? Então, você utiliza o C da sua tubulação. Tá certo? Ó, tenho a vazão, né? 30 litros por segundo, que está aqui em metros cúbicos por segundo. O C, 130, tá certo? O tipo de material. O diâmetro da sucção. Cuidado, tá, gente? Muita gente erra. Diâmetro da sucção. Tá aqui, ó, 200 milímetros. E o comprimento. Aqui, gente, eu tenho um comprimento real, que é 15, e tem o comprimento fictício, que vai dar 60,2. Esse 60,2 é fictício, é isso aqui, ó. A soma aqui, ó. Para quem não está vendo, se minha cabeça está na frente, é 50 mais 9 mais 1,2. Certo? Resolvendo isso aí, a gente tem uma perda de carga total na sucção de 0,4 metros. Ou seja, geralmente a perda de carga na sucção é pequena.
Para que isso, professor? Para que essa perda de carga geralmente pequena? Para evitar cavitação. Vamos lá agora. O que a gente vai fazer? Calcular a perda de carga agora no recalque. Ó, no recalque essa tabela aqui não precisa, tá certo? Diâmetro equivalente a gente não estudou. Vamos considerar os comprimentos equivalentes, tá certo? A metodologia do comprimento equivalente. Ó, de tubo reto, que é real, ou seja, o comprimento, eu tenho 600 metros. Isso é o que eu tenho na realidade. Eu tenho uma ampliação ancêntrica, ancêntrica é ótimo. Tem concêntrica, né? Ou seja, é uma ampliação. Por exemplo, sai de um diâmetro de 50 milímetros e vai para um de 75. Isso é uma ampliação concêntrica. Ele tem um comprimento equivalente aqui de 1,8. Uma válvula de retenção. Eu tenho uma válvula, eu tenho um comprimento equivalente de 15. A válvula de gaveta, né, o registro, tem aqui 1,2. Um cotovelo de 90, eu tenho 2. Né, ele é 6,75, eu multiplico por 2, dá 13,5. Eu tenho 2 cotovelos de 45, multiplica por 3, dá 6. Fazendo o somatório disso tudo, eu tenho 637, sendo que de 637, 600 é comprimento real e 37,5 é comprimento fictício, tá certo? Calculando a perda de carga aqui, ó, o que muda, gente? Ó, a vazão é a mesma, estou usando o mesmo material, o diâmetro, cuidado, tá, gente? O pessoal nos projetos muitas vezes coloca o mesmo diâmetro na sucção e no recalque, são diâmetros diferentes. Põe o comprimento aqui, o L. Então eu tenho essa perda de carga aqui. Beleza? Tranquilo, né? Então, e agora, gente? O que a gente vai fazer? Achar a altura manométrica para achar a bomba. Ó, o que é a altura manométrica da bomba? Né? É o quanto de pressão que ela vai fornecer. Pressão é energia, né? Ó, então eu preciso de energia para superar a altura geométrica, que nada mais é do que o desnível, de onde eu quero tirar a água eu vou levar, para perda de carga total, mais a pressão de serviço. Ou seja, se eu precisar de pressão lá no final, vamos dizer que eu tenho um projeto e vai lá no final, na saída da bomba, eu quero colocar um canhão para jogar água na minha lavoura de milho, tá certo? Então você ia precisar de lá de uma pressão, sei lá, de 30 MCA, você tinha que considerar aqui. Ou então, lá no final, eu quero uma pressão de 10 MCA, porque eu quero que essa água com pressão comece a oxigenar o tanque com os peixes, tá? Então eu tenho algumas variedades de peixe, algumas espécies de peixes que são mais susceptíveis à falta de oxigênio. Então eu quero oxigenar. Então você tem que considerar essa pressão. Mas aqui eu não considero, tá certo? Nesse exemplo, tá certo? Só isso. A perda de carga total, ó, é a perda de carga da sucção mais a perda de carga no recalque. Tá aqui, ó, 13,46. Somando as duas, dá 59,76 e eu arredondei isso para 60. Tá? Ou seja, eu preciso de uma bomba que me forneça 60 MCA de altura manométrica e uma vazão de 110 metros cúbicos por hora. Professor, de onde você tirou essa vazão de 110 metros cúbicos por hora, gente? Ó, a vazão não era 30 litros por segundo, né? Multipliquei por 3,6, dá 108, tá? Arredondei aqui para 110. Então, o que eu fiz, gente? Eu fui nessa empresa, chama Marx Pillars, né? E fui nessa carta hidráulica, ou lá no site deles, e para essa bomba de 1750 RPM, ela não tem nenhuma que me atende. Olha aqui, ó, nenhum modelo dela me atende. Tá certo? Ou seja, estou lascado aqui se eu precisar dessa bomba. Então, o que eu faço? Vou lá nas bombas de 3.500 RPM. São bombas mais potentes. Ó, ponho lá, ó, vazão aqui, ó, de 110, tá aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo, tá? Altura manométrica de 60, tá aqui. Então, eu vou achar aqui, ó, vou olhar esse modelo GN aqui. Beleza? Esse GM também, ele fornece pra gente. Então, olha o que acontece, gente. Isso aqui, pessoal, você já pode ver pelo site, tá? Tem um site que eu já falei com vocês, chama Inbil.
bem legal as bota-bomba deles, eles já chegam lá e fornecem as bombas e fornecem a eficiência da bomba. Ó, você tem essa bomba GN, que tem uma eficiência de 68%, e você tem essa bomba aqui com eficiência de 75%. Qual que você vai escolher, gente? Tá na cara, né? Mais eficiente, tá? Porque vai consumir menos energia, tá certo? Então, sempre entre duas bombas, escolha que tem maior eficiência. Escolha bombas com maior eficiência, beleza? Então agora, tá aí, escolhi a minha bomba, a GM, tá aqui, ó, bomba aqui, ó, GM, tá certo? Tá algumas características delas aqui, os bocais, né? Um bocal de entrada de 4 polegadas, saída de 3 polegadas, tá certo? E aqui tá o que, gente? As nossas curvas características da bomba, tá? Então ela tem rotor de 239, tá? Essa curva aqui. 224, essa outra curva, e aqui várias outras curvas. O que eu vou fazer, gente? Vou plotar aqui o meu ponto. Ó, vazão de 110, tá aqui, ó. 100 aqui, 110. Então, aqui esse ponto. E a altura manométrica aqui de 60, tá? Tá aqui, ó. Como eu já falei para vocês, grande parte, gente, grande parte das vezes, os pontos vão cair aqui, ó, entre esses dois, entre duas curvas, tá? É difícil quando cai certinho aqui no ponto. Pessoal, o que vocês vão fazer? Vão escolher o rotor mais baixo de 162 ou maior de 174? Ou seja, o que tem essa curva aqui ou o que tem essa curva aqui embaixo? Tá? Vão escolher o que tem a curva superior. Por quê? Porque ele vai fornecer, né, a pressão maior. Nessa aqui, ó, gente, ele não fornece a pressão que eu quero. Ó, vai fornecer, sei lá, ó, 55. Aí eu não consigo. Beleza? Com base nisso, aqui são as características da bomba, tá certo? Daí é só vocês imprimirem no site para saber como é a bomba. É uma bomba centrífuga, monoestágio, né? É um estágio. Tá lá o diâmetro comercial dela, que é o de 162, tá aqui, tá certo? Rotação de 3.500 RPM na vazão, tá? As características dela. Esse aqui, gente, é o meu ponto de projeto. Vazão de 110, tá certo? Vazão de 110 aqui e altura manométrica de 60. O que eu vou fazer, gente? Vou escolher esse rotor, tá? Mas e aí, gente? Aonde que minha bomba vai funcionar nessa curva? Porque tá vendo, ó, é uma curva, ela pode funcionar por aqui, ó, por aqui na curva, pode trabalhar por aqui, pode trabalhar por aqui, por aqui, por aqui. Para eu saber, o que eu preciso fazer, gente? Preciso traçar a curva característica da tubulação, né? É aquela curvinha que vem e traça aqui, ó. Lembra dela? Não lembrar, volta lá na aula. Se eu não me engano, parte 2 da parte de motobomba. Tá certo? Vamos traçar a curva característica da tubulação. Ó, curva característica da tubulação, tá aqui a equação, ó. É a altura manométrica, que é igual à altura geométrica, que é o K, que nós queremos saber, de que é a vazão elevada a 1,85. Esquece esse M, gente, é 1,85. Esse M é de acordo com a equação de perda de carga que você utiliza. Se você utiliza outra equação, você vai usar outro expoente da vazão. Beleza? Ó, então eu preciso o quê? De um ponto para achar o valor de K. Qual ponto que eu vou utilizar, gente? Ó, vou usar o ponto que eu conheço. É o ponto de vazão 110, ou seja, meu ponto de projeto, a vazão é 110 e a altura manométrica é 60. Então, o que eu faço, pessoal? Eu substituo esse ponto, né? Lembra que aqui que a gente não escolheu a bomba para esse ponto aqui, ó, altura manométrica de 60 e a vazão de 110, né? Então, eu só substituo aqui, ó, altura manométrica de 60, a vazão de 110 e a altura geométrica é o desnível, tá certo? Como eu resolvo isso aqui? Passo esse 46 para cá diminuindo, tá certo? E aí,
elevo 110 a 1,85 e passo ele dividindo esse valor. Resolvendo aí, a gente tem o valor de K. K é igual a 0,02292. Tá certo? Ó, sabendo o valor de K, tá pronta a minha curva característica da tubulação. Tá certo? Essa é a minha curva característica. Professor, não é curva característica não, é equação. Verdade, gente. A gente tem a equação, mas com a equação nós podemos traçar a curva, tá? Por quê, gente? Eu preciso ter vários pontos para traçar uma curva, não é? Porque se eu tenho só 2 pontos, eu vou ter o quê? Uma reta. Então, o que eu preciso fazer? Traçar vários pontos. Então, o que eu fiz? Coloquei aqui, ó, para vazão zero. Ó, se Q é zero, fica 46,3. Tá aqui, ó, primeiro ponto. Se a vazão é 25, 25 elevado a 1,85, multiplico por isso aqui e somo 46,3. Dá aqui o valor. Aumento a vazão, vai aumentando aqui, ó, tá certo? Então, eu tenho esses pares. Professor, o que eu vou fazer com esses pares de pontos? Vou plotar no gráfico. Tá aqui, ó, plotei no gráfico. Tá certo? Tá plotado os pontos. E aí, gente? E aí é o que a gente vai fazer agora, né? Vamos identificar os pontos de funcionamento da bomba, tá? Olha, o ponto 1, vou dar um zoom aqui, ó. O ponto 1 é o ponto onde a curva característica da bomba intersecciona ou encosta na curva característica da tubulação. Né? Nós não estamos nesse trecho aqui no rotor de 174, esse bem aqui. Então, é essa curva aqui, ó. Então, eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto é se eu não fizer nada. Se eu não mexer na minha bomba, não fazer nada, eu vou trabalhar nesse ponto 1. Tá? Mas o que acontece? Se eu trabalhar no ponto 1, eu vou ter uma vazão aqui, ó, aproximadamente de 125, quase 130. Ou seja, minha vazão é 110, eu vou estar com 130, tá? Às vezes para você pode ser problema nenhum, tá certo? Ou você pode fazer o quê? Fechar o registro. Você fecha o registro até aqui, ó, é o ponto 2. Professor, onde é o ponto 2? É onde nós temos a vazão igual aqui, ó, 110. Esse aqui não é a vazão de 110? Aqui, ó, 110. Aqui, ó, 110. Esse é meu ponto original. Então, eu estou aqui na curva, eu vou lá, fecho a saída da bomba, estrangulo, né? Vou estrangular o escoamento. A vazão é reduzida, correto? E aí eu vou trabalhar aqui. Só o que acontece ao trabalhar no ponto 2? Eu fecho o registro, eu tenho a vazão que eu quero, só que eu ganho pressão, tá? Então, vou ter lá quase 70 de pressão, tá? Ou trabalhar no ponto 3, que é o ponto de projeto. Só que o ponto 3, igual eu falei com vocês, a gente não vai trabalhar nessa disciplina online, tá certo? Ia ter algumas dificuldades, ia ficar difícil para vocês, tá? Mas uma das formas é o quê? É você saber que, ó, entre esse rotor de 174, esse de 174 e esse de 162, existe um rotor que passa aqui, ó, por aqui, tá? É descobrir qual é esse rotor. E aí você pega esse rotor grande e acha o tamanho para ele, tá? Por exemplo, lá na Inbil, ele mesmo já fornece para a gente descobre qual é esse rotor, tá certo? Vamos lá então. Para o ponto 1. O ponto 1 tá aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Encostei, eu vou ter essa vazão e essa altura manométrica, tá certo? Então, o ponto 1, ele tem a vazão de 125 metros cúbicos por hora. De onde eu tirei isso, gente? Do gráfico. Tá aqui, ó, 125. Aqui 100, 110, 120, 125. Tá certo? Passando para metros cúbicos por segundo, dividindo por 3.600, tá aqui, ó. Certo? E a altura manométrica de 64. De onde eu tirei isso? Né? Tá aqui, ó, ponto 1 aqui, ó. Não vai sair retinho, gente, mas pega aqui mais ou menos, ó. 64, tá certo? E a eficiência? Eficiência são essas curvas aqui, ó. Tá vendo essa curva aqui, ó, de 78%? Ela vai encostar bem aqui, ó, onde ela encosta. Então, aqui,
a minha bomba vai estar com eficiência de 78%. Vamos calcular qual que é a potência mecânica? Tá lá, ó, tá aqui a fórmula da potência mecânica. É 1000 peso específico da água, tá? Em quilogramas força por metro cúbico, por isso não é 10.000, igual a gente viu na manometria. Vazão em metros cúbicos por segundo, altura manométrica dividido por 75 e pela eficiência. Resolvendo isso aí, a gente vai precisar de uma potência mecânica de 38 cavalos. Ou seja, o motor precisa fornecer 38 CVs. Considerando uma folga de 10%, tá certo? Seria necessário 42 CVs, ou aproximadamente, né, o comercial superior é 45 CVs. Correto? Ou seja, precisaria de uma potência aí de 45 CVs, tá? Porque se trabalhar com a potência muito justa e a bomba pede mais energia para o motor e o motor não consegue fornecer, ele tende, na verdade, o motor vai tender a fornecer energia, né, a potência. Só que aí ele começa a esquentar muito, aí corre o risco dele queimar. Então, por isso, a gente considera a folga aqui, ó, 10, 15%. Ó, o ponto 2, fechando parcialmente a válvula até que atinja a vazão de projeto. Ou seja, o ponto 2 está aqui, ó. Tá aqui, ó. Pegando aqui, ó, tava aqui e fechei a válvula e fica aqui, ó. Então a minha vazão fica 110, tá? E a minha altura manométrica fica aqui, acho que 66. Vamos ver lá. Tá isso mesmo, ó, vazão 110, que é igual a 30 metros cúbicos, 30 litros por segundo, ou 0,3 metros cúbicos por segundo. Altura manométrica 66. E a eficiência, ó, ela tá aqui, ó, nessa linha, ó. Tá bem aqui nesse ponto. Esse ponto, você vai olhar aqui, ó, ele tá na linha de 75% de eficiência. Então, eficiência de 75%. Resolvendo, calculando a potência mecânica, dá 35,9. Tá? Calculando aqui um adicional de 10%, dá 39,4 ou 40 CVs. Ou seja, eu fechando o registro, a minha bomba acaba precisando aqui menos potência. Um motor pode trabalhar com motor de 40 CVs. E teria por fim o ponto 3, né, que é o ponto de projeto. O ponto de projeto, gente, é o melhor, tá? Seria esse ponto original aqui, ó. Sempre o mais eficiente é o ponto de projeto, é o que vai requerer menor energia. Calculando para ele, ele ficaria aqui, ó, com essa potência de 39,9, um motor de 40 CVs. Perdão, aqui, ó. 35,9, 40 CVs. Ou até mesmo aqui, ó, 35 CVs. Só que lembrando, gente, para achar esse ponto 3, eu tenho que achar a curva, né? Porque lembrando que ele se encontra num lugar onde não tem curva, tá? E como a gente não viu aqui, então vocês só ficam sabendo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, para desconsiderar essa curva, beleza? Então tá bom. Mas no caso, gente, fazendo lá, eu teria que ter um rotor de 167 aqui, ó. Tá certo? Mas vamos para frente. Por fim, gente, você escolheu a bomba, viu a potência que ela precisa, dimensionou as tubulações, e aí você vai ver o que? Se a bomba vai cavitar ou não. Qual que era a condição para a bomba não cavitar? O NPSH disponível tem que ser 15% maior que o NPSH requerido. Tá? O que é o NPSH requerido? É o que a bomba requer. O disponível é o que está disponível no local, depende das condições locais. Vamos ver então? Ó, aqui é a curva da bomba, tá? A curva de NPSH. Ó, pegando aqui, ó, na verdade, ele só tem essa curva para esse rotor, tá? Então vamos usar o que tem disponível. Para vazão de 110, que é aqui, tá certo? Apesar de não estar aqui, eu peguei lá no modelo deles. E olhando aqui, eu tenho um NPSH requerido de 2,4. Ou seja, esse é o quanto que a bomba requer. E agora eu vou calcular o disponível. Tá? O NPSH disponível, eu vou colocar aqui, ó, a equação é essa aqui, ó, que eu estou riscando. É o que? A pressão atmosférica menos a pressão de vapor da água, que soma a perda total na sucção, mais a altura de sucção. Tá certo? Ó, pressão atmosférica, eu estou considerando ponta Porã.
Está lá na altitude de 650 metros. Tá certo? Ó, a equação para calcular a pressão atmosférica é 10 menos 0,012 A. Tá? É a altitude. Resolvendo isso, acha a pressão lá em Ponta Porã de 9,22 MCA. Tá certo? Isso é condição do local. Tá? Você não consegue alterar isso aí. Temperatura máxima da água eu considerei de 30 graus, tá, gente? Porque geralmente a gente vai trabalhar com líquidos a temperatura ambiente. Então, 30 graus eu estou sendo muito conservador, né? Uma temperatura nessa água. Então, a temperatura nessa água eu considerei uma pressão de vapor. Esse valor é tabelado, tá? Se você tem dúvida, volta lá na parte 4 da aula de recalque. Lá a gente fala sobre essa parte de cavitação. A perda total na sucção é de 0,4. Isso aqui a gente calculou no início do exercício, a perda total, perda de carga total na sucção. E a altura de sucção a gente estabeleceu que seria de 4 metros. Tá certo? Resolvendo isso aqui, gente, ó, resolvendo o PSH disponível, dá 4,39. Tá certo? Ó, o NPSH requerido era 2,4, né? Aqui, ó. Espera aí. 2,4 vezes 15, 1,15 dá 2,76. Ou seja, 4,39 é maior que 2,76. Foi isso que eu tirei, ó, tá? Isso daqui, ó, vem daqui, ó, 2,76. Ou seja, a bomba não vai cavitar. A bomba não vai cavitar. Ou seja, a altura de sucção de 4 metros está tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. E aqui eu só coloquei, o que eu fiz? Passei o NPSH para cá e a altura de sucção passei para cá. E verifiquei que para essa condição, você poderia ter uma altura de sucção, gente, até de 5,63 metros. Ou seja, você podia ainda subir mais a bomba, tá? Mas se você for colocar na cota de 4, tranquilo. Isso aqui não precisa fazer não, só para demonstrar para vocês. Beleza? Isso aqui, gente, é o catálogo eletrônico da Embil. Tá certo? A Embil, se você quiser entrar lá no site depois, então tem a parte de você selecionar a bomba. Você põe lá a vazão que você quer em metros cúbicos por hora, altura manométrica total, tá certo? Aqui em MCA. E aí, ele fornece aqui, ó, uma infinidade de bombas, tá? Ó, olha a quantidade de modelos, NPSH já requerido das bombas, tá? Você vê que tem bombas aqui com NPSH bem alto, ó, 8 metros, né? Bem elevado. Isso aqui provavelmente uma bomba você precisaria trabalhar até afogada, tá? Que isso provavelmente iria dar problema de cavitação. E olha que interessante, gente. Aqui, ó, rendimento. Rendimento. Ou seja, qual bomba eu iria escolher, gente? Eu já selecionei, coloquei logo aqui no início, ó, essa bomba. Por quê? É aqui que tem a maior rendimento, 79%. Tá certo? Então, se eu fosse escolher esse modelo, eu vim aqui nessa empresa e escolheria. Mas tem outros aqui também, ó. Essa bomba com 76% de eficiência, todas aqui com 3.500 rotação por minuto, ou pode achar também outras de rotação menor. Olha aqui, ó, tem essa de 1.750, tá certo? Então pode ser uma bomba que forneça as mesmas condições, uma eficiência menor, e pode ser uma bomba mais barata também, tá certo? Mas aí vai depender de cada fabricante, tá certo? Então, aqui, ó, continuando, o que eu fiz? Peguei e escolhi essa bomba. Tá lá, ó. Tá aqui a bomba, né? Para vazão de 110 e altura de 160. Tá? Tá lá, ó, aqui o ponto de projeto. O que eu tô fazendo aqui, gente? Só tô usando a mesma bomba, tá certo? Tô usando os mesmos projetos que a gente fez, só que usando agora para essa bomba aqui, tá? A curva característica muda? Muda nada. Se você não muda a tubulação, não muda nada. Ó, então vou traçar a curva também aqui, ó. Ó, o ponto 1, tá? O que eu fiz, gente? Só tracei a curva que a gente tinha feito
em outra bomba, tá? Não fiz nada, só peguei e escolhi outra bomba. Essa é a curva característica de outra bomba, tá certo? Essa aqui, ó, só tem 4 rotores, tá certo? Então, tracei a curva, coloquei os pontos aqui e achei cada um dos pontos. Aqui o ponto 1, onde a curva da tubulação, essa aqui, encontra a curva característica da bomba, tá? Por que eu escolhi esse valor de 186 aqui, gente? Por causa disso aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou dar até o zoom. Meu ponto de projeto está entre essa curva de 180 e a de 186. O que eu faço para escolher? Escolho a superior. Vou escolher a superior, tá certo? Porque a de baixo não vai me atender. Tá certo? Então vamos lá. Ó, escolhi a curva superior, essa aqui, ó. O ponto 2, o que é o ponto 2? É eu fechando o registro. Tá certo? O ponto 3 é o ponto de projeto. Vamos voltar aqui, ó. O ponto 1 é onde a curva encontrou. O ponto 2, eu fechei um pouquinho o registro, tá? Porque aqui a vazão, vamos dizer, aqui ela é 110 e aqui é 115. Pessoal, para ser bem prático com vocês, essa diferença aqui não vale nada, né? Ou seja, se você tivesse nisso aqui, gente, larga a bomba trabalhando nesse ponto 1. Porque essa vazão aqui não vai ser muito maior. Se tiver muito, depois você vai lá e fecha. Mas pode trabalhar tranquilamente aqui nesse ponto 1. Você não vai ter muita diferença não, tá? Ó, calculando aqui eu vou passando mais rápido, tá, gente? Esse projeto eu vou mandar para vocês, aí vocês olham ele com calma. Calculando as potências. No ponto 1, eu tenho essa vazão, essa altura manométrica e eficiência de 79%. De onde eu tirei? Daqui, ó. Tá certo? Eu tenho a vazão aqui, ó, de 115. A altura manométrica vai estar um pouquinho aqui acima, né? 61,5 e a eficiência de 79, tá? Calculando a potência dá 33,16, tá? Colocando 10% aqui dá 36,5, que é igual ao motor comercial de 40 CVs. No ponto 2, fechando um pouco o registro, né? Tá aqui, ó, vai ser a vazão de projeto e a altura manométrica um pouquinho maior, né? Não era 60, ela vai para 62. E a eficiência continua no 79, tá? Calculando a potência do motor, dá 31,97, considerando 10%, dá 35,17. Ó, o motor de 35 CVs. Tranquilo aí, tá certo? E se fosse o ponto 3, também o motor de 35, mas o ponto 3 eu já falei com vocês. Tá? Até deixei aqui bem claro, ó, como os pontos são bem próximos, com a mesma eficiência, podemos considerar o ponto 2 como ponto de projeto, né? Simplesmente você vai lá e fecha o registro um pouco, né? Ou então tá indo um pouquinho mais de água e não vai causar problema, deixa lá daquele jeito, tá bom? O estudo da cavitação, gente. Olha aqui as coisas, como vai ser. Para essa bomba, tá aqui, ó, a vazão de 110, ele vai ter um NPSH de 5, o requerido. Ó, o disponível, aqui, gente, é tudo igual o passado, ó, era 4,39, tá certo? Então, 4,39 não é maior que 5, que significa o quê? Que a bomba vai cavitar, tá certo? Na verdade, o disponível tinha que ser maior que 5,75. Olha aí, a mesma bomba, mesma bomba não, bomba diferente, é a mesma vazão, tá? O que aconteceu? Essa bomba, ela tem um NPSH maior. Então, essa bomba, ela vai cavitar. Se você usar ela na condição de altura de sucção de 4 metros, você vai ter problema. A vida útil dessa bomba vai ser menor, né? Ela vai começar a desprender desprender bolhas, vai começar a ocorrer corrosão, e aí a vida útil dela vai ser bem menor. Para quem já comprou uma bomba aí, sabe a maravilha, o preço que é, tá? Ainda mais bombas de maior porte aí, tá certo? Então, o que a gente faz, gente? Ó, vamos calcular então qual deve ser a altura de sucção. Só substituir os valores, né? A pressão é a pressão lá de Ponta Porã, 9,22. Pressão de vapor da água a 30 graus Celsius. A perda de carga total na sucção de 0,40 e o NPSH disponível
Tá? Que valor é esse, gente? Ó, ele não tem que ser maior que 5,75, né? Que é 15% de 5. Então, eu substituo aqui, ó. Então, eu acho que a altura de sucção tem que ser menor que 2,64. Aí, provavelmente, você tem que dar um jeito. Se tiver num rio que a altura dele começa a variar, vai ter que colocar numa balsa, né? Ou então ficar mudando, porque vai ser um Deus nos acuda, tá? Já é uma altura de sucção aí bem baixa, tá bom, gente? Então aí como funciona o projeto, qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, tá bom? Um abraço.